Olá, tudo bem? Como vão? Leitores e leitoras da Carta Capital. Eu sou Rafael Iores, sou professor de História e Política da Universidade de Denver. Como podem ver pelo meu sotaque, sou do sul do Brasil, mas faz muito tempo que moro aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, o que está acontecendo aqui nesse país que já há muito tempo pautou muito, definiu os rumos do mundo e hoje está enfrentando uma situação muito inédita, muito diferente, aí, uma disputa muito mais acirrada com outro grande hegemonia global, que é a China emergente, e como isso tem impactado a política interna e a política externa dos Estados Unidos. É interessante que hoje mesmo soubemos da notícia aí, que saiu no Brasil, saiu aqui nos Estados Unidos também, que o governo Trump, pela sua empresa, uma das suas grandes empresas que tem agora aqui na área de mídia, entrou na justiça aqui nos Estados Unidos, na Flórida, para processar o ministro Alexandre de Moraes por suas decisões, que são ditas por essa empresa e pelos apoiadores, pelo governo Trump, da extrema-direita americana, de censurar as atividades dessa empresa por criar regras na mídia. Uma argumentação muito estranha, me parece, mas que vamos ver o que vai acontecer. Mesmo que a coisa avance aqui na justiça americana, é um pouco incerto qual seria o impacto real, efetivo disso na atuação do STF, do ministro e no Brasil. Eu acho que reflete bem esse impacto de Trump. Ele é um político muito idiosincrático, vamos chamar assim, que está sacudindo o coreto, para usar uma expressão bem brasileira. Ele veio para esse seu segundo mandato muito mais preparado, muito mais organizado do que no seu primeiro, com apoio muito mais claro dentro do Partido Republicano e com uma grande capacidade de passar as suas pautas no Congresso norte-americano e provavelmente ter apoio na Suprema Corte americana. Então, é um presidente que pode causar muito mais impacto nos Estados Unidos e também, de alguma maneira, tentando aí redesenhar os rumos do mundo. No ponto de vista doméstico, ele tem aparelhado as agências, por exemplo, o Departamento de Justiça e o FBI, com apoiadores assim absolutamente leais, para, de um lado, tirar as investigações a si e aos seus apoiadores, inocentou também o pessoal que tentou fazer aqui a invasão ao Capitólio, e vai aparelhar para tentar aí ameaçar e encaminhar um processo de perseguição lá aos democratas ou à oposição. Também passando por aí uma lógica muito vingativa, se sentindo perseguido pela justiça, pelos democratas nesse interregno, da seu primeiro mandato para o seu segundo, mas ele está forçando o sistema. Isso claramente já dá para perceber, embora começou há pouco o governo, e a sociedade muito, talvez ingenuamente, surpreendentemente, um pouco assim chocada com o que está acontecendo. Podemos aqui refletir, eu acho que tanto a suposta esquerda aqui dos democratas e mais, digamos assim, a setores sociais mais progressistas um pouco chocados e tentando se mobilizar, mas ainda de uma maneira muito difusa. Se diz também, digamos assim, que a reação virá, por exemplo, especialmente na área de tarifas, que ele tem ameaçado vários países ao redor do mundo de aumentar tarifas, isso levaria a aumento do custo de vida nos Estados Unidos. Isso é bastante provável, ele já inclusive voltou atrás um pouco nessa ideia de que ele baixaria o custo de vida, a inflação que subiu muito nos últimos tempos. Ele já disse que a inflação não é bem assim, que não vai conseguir diminuir tão rapidamente isso. E não houve, digamos assim, uma reação muito, você então nos traiu, Não, ainda não. Pode ser, mas eu diria que é mais a médio prazo e o custo de vida teria que ter um impacto muito grande, E aí vamos ver o que acontece. Isso tudo para dizer o seguinte: Trump vai continuar fazendo essa forçação de barra no sistema interno e, até o momento, parece que essa pauta vai continuar avançando, embora com muita disputa na justiça. Na parte internacional, Trump apresenta ainda mais mudanças que na parte doméstica. Está acontecendo nos últimos dias, rapidamente, essa conversa com a Rússia, de Putin especialmente, inclusive dando a aparência de que vai sacrificar a Europa nesse processo, é uma mudança histórica. Além disso, uma virada muito clara em relação às agências multilaterais, mas uma virada no sentido de que, na visão de Trump, o mundo tem que ser coordenado por as grandes potências. E é isso, não interessa agências multilaterais, alianças estabelecidas, tratados, pactos, e sim o poder real de quem pode e decide. Então, vou discutir isso claramente com o Putin. Se imagina que isso pode vir um pouco diferente, mas haver um diálogo direto com o Xi Jinping da China, e os outros estados tem que aceitar. Quem pode manda e os outros estados têm que aceitar. Então, mais ou menos, destruímos aí um padrão de comportamento, inclusive das grandes potências internacionais desde a Segunda Guerra, onde, sim, claramente
Estados Unidos ainda fazia o que queria em algum grau, mas passava um pouco mais por diálogos, por arranjos multilaterais, e essa postura de Trump nos retoma muito mais uma lógica, digamos assim, quase que do concerto europeu do século XIX, onde as grandes potências desenhavam as suas zonas de influência e os outros países não tinham muito espaço de reagir, teriam que aceitar e acatar essas decisões. Isso, afinal de contas, tem a ver com o quê? Isso, inclusive, eu acho que vai além da própria pauta do Partido Republicano. Isso reflete mais claramente, eu acho, que a própria visão de mundo de Trump. Trump é quem? Trump é uma pessoa que se tornou uma personalidade pública, um empresário que se projetava na sua autopromoção nos anos 80, no momento onde os Estados Unidos vinha tendo uma decadência relativa do seu poderio. Tecnologicamente, quem é que estava em ascensão na década de 80? O Japão. Né? E Trump teve a sua formação política, pública, como ator público, nesse momento. Então, ele vê claramente isso, que o mundo se beneficia aos custos, né, dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos tem uma decadência relativa, é porque ele está muito engajado com o mundo, especialmente, interessantemente, com parceiros que se beneficiam demais. Né? Em vez de pagar a conta, os Estados Unidos que pagam a conta da OTAN, da União Europeia, né, com suas bases, com seu apoio. Ele está pouco interessado em fazer isso. Ele quer realmente os Estados Unidos primeiro, e para garantir isso, então, tem que ser um diálogo direto e também um diálogo pela força. E para isso, para se fortalecer nessa disputa das próximas décadas, que é com a China, ele quer garantir a sua própria zona de influência. Sua garantia de zona de influência é o continente americano. Nesse sentido, ele é até mais antiquado, porque poderia ser a Europa também, mas ele abandona um pouco a Europa nessa lógica, desde que garanta o hemisfério ocidental. Por isso, o anúncio de que o canal do Panamá é essencial, poderemos, inclusive, pegar de volta. Por isso, essa ideia absolutamente maluca, né, de que o Canadá poderia vir a se tornar parte dos Estados Unidos. Por isso, essa vontade, esse desejo, que eu acho que ele vai tentar avançar nisso, de tomar, de comprar, de invadir a Groenlândia. E, claro, a América Latina tem que estar submetida e submissa aos interesses, né, hegemônicos nessa disputa crescente com a China no mundo. Então, não teremos aí grande espaço de diálogo com os Estados Unidos. Como sempre, a América Latina não é tão prioritária assim, porque o Oriente Médio vem, né, esses outros temas voltam sempre a tomar muita atenção da diplomacia norte-americana, mas se houver tentativas de se distanciar ou de questionar esse projeto de hegemonia, de disputa com a China global dos Estados Unidos na América Latina, aí sim vai haver reação, e reação muito dura. Pode, evidentemente, passar por questões comerciais, tarifas, como agora já está começando, inclusive, para o Brasil, um impacto muito direto em relação ao aço, mas em outras áreas também deve ocorrer isso. E essa pressão muito clara, né, de que vocês não podem buscar se distanciar dos nossos interesses na região, no mundo, com projetos autônomos. Essa grande antipatia que ele tem com o BRICS, evidentemente, né? E o Brasil aí se torna também um país-chave nesse processo. Ele não vai aceitar, ou vai tentar não aceitar, ou bloquear, boicotar, né, pressionar para que não haja esses caminhos autônomos, essa busca de caminhos autônomos, países chaves na América Latina, como o Brasil, em especial, e países ao redor do mundo BRICS. O problema disso, dessa lógica do BRICS, é que dentro do BRICS tem Rússia e China. Então, complica um pouco essa lógica. Né? Se fosse o BRICS só Brasil, Índia, África do Sul, ou seja, o Sul mesmo, né, Indonésia, um pouco aí no período dos não alinhados, aí sim eu acho que seria uma pressão ainda mais forte. Mas como o BRICS inclui esses grandes potências mundiais, onde ele tem essa relação direta, bilateral, eu fico até me perguntando como é que vai ser esse ataque ao BRICS que ele promete. Não está muito claro ainda, mas vamos ter que continuar acompanhando.